Boa noite ao nosso Libélula Noturna. Hoje nós temos a participação especial de duas convidadas também especiais, né? Então são duas pessoas de profissões distintas, mas que juntas conseguem trazer para a gente uma conversa, um bate-papo muito interessante sobre como que tanto o direito, que é o que a advogada Renata vai nos trazer, como a arquitetura podem se beneficiar com as constelações familiares. Então será sobre isso a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo. Eu nem sei que número é esse do Libélula Noturna, porém é o Libélula de toda terça-feira à noite. O meu nome é Carla Autuori de Lima, eu sou consteladora sistêmica familiar, tenho o Libélula, o Café com Terapia, olha o caneco que eu ganhei especialmente. O Café com Terapia, ele acontece toda segunda, quarta e sexta no Instagram. E sábado, às 8 horas da manhã, também acontece uma meditação bastante especial para a gente poder agradecer a semana que passou. Então hoje, antes mesmo de chamar as nossas convidadas, eu preciso ler aqui uma coisa que uma delas me mandou, que foi a arquiteta, e que eu fiquei muito impressionada, encantada com tanta similaridade, podemos dizer assim, né? Com as coisas que eu falo, que eu atuo, desde que eu me formei nessa minha nova profissão, né? Que é com terapia sistêmica, constelação sistêmica familiar. E eu faço questão de ler aqui para vocês antes mesmo de convidá-las. Uma boa noite a todo mundo que entrou. A Rejane Cabral, que é terapeuta também, ao professor Edno, professor de História, gratidão pela presença. Se prepara, professor Edno, acho que com você é a live da próxima terça-feira. Vamos conversar. Então, olha como é que é o início do trecho do texto que ela me enviou. Que a visão sistêmica é algo que se inicia em nós mesmos, né? Para quem já está imbuído da visão sistêmica, consegue entender que sim. Na nossa maneira de enxergar o mundo, uma vez que nos permitimos começar a ver as coisas desta maneira, ela se aplica a tudo, consequentemente, às nossas profissões. Fecho aspas. E aí a gente pode estar se perguntando, né? De que forma, o que o direito e a arquitetura têm a ver com constelação familiar? Para responder e para falar sobre isso, então, eu convidei duas profissionais distintas, como eu já falei no início, que são, e elas irão enriquecer esse bate-papo de hoje. É um debate. Os primeiros 30 minutos eu dedico só para a explanação delas, para o nosso bate-papo. Vai anotando as suas perguntas, porque nos 21 minutos finais a gente abre para as perguntas e para vocês também, para elas poderem responder as perguntas de vocês. Vamos aproveitar que elas nos disponibilizaram essa hora tão especial, que é para duas mulheres que são mães de família e que agora estão aqui conosco, tá bom? Então vamos convidar. Primeiro eu gostaria de convidar, antes de falar um pouquinho de mim, né? Já falei, eu acho. Eu sou professora aposentada e hoje terapeuta sistêmica familiar. E eu vou convidar agora a Renata Ferrari, ela que já fez uma live aqui com a gente sobre o direito sistêmico. Se você acha que tem alguém para convidar nesse momento, manda esse aviãozinho, porque a conversa vai ser boa. Renata amada, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, querida Renata.
Muita gratidão pelo aceite do convite, viu? Eu que Muita gratidão agradeço. mesmo. É uma Então, oportunidade maravilhosa. né? Eu também acho, sabe? A gente poder falar assim publicamente para um grupo grande, né? Sobre o que a gente está, como é que a gente acredita a nossa profissão, né? E Sim. foi o que você trouxe para a gente naquela live da terça-feira passada, né, Renata? Renata, eu vou pedir para você se apresentar, porque muitos Tá bem, aqui não te conhecem ainda. Por favor. tá bem. Eu sou a Renata, sou advogada, né? E também mediadora judicial. Meu enfoque, há uns 2 anos atrás, vamos colocar uns 2 anos e meio, passou a transformar a minha profissão no enfoque sistêmico, né? Com base nas constelações familiares, na postura sistêmica e no pensamento sistêmico. Todo o meu atendimento modificou, inclusive logo no início, né? E até o desenrolar de todo, no meu caso, né? De um processo ou até de uma consultoria, do meu trabalho em si, baseado no pensamento sistêmico, né? Tenho especialização na advocacia sistêmica e Uhum. também trouxe o pensamento sistêmico para a mediação judicial, que é a área que eu atuo também. Uhum, uhum. Renata, quero falar aqui publicamente que depois que eu vi uma live sua com aquela sua outra amiga, que acho que ela também é do direito, né? Ela é Sim, a advogada. Alana, sim, Isso. E eu estava fazendo almoço, e quando eu escutei vocês duas falando, eu disse: pronto. Eu procurava alguém com esse olhar para cuidar de uma questão minha, da minha família, que perdura há mais de 30 anos, né? E aí eu falei: tem que ser a Renata, a nossa advogada. E Renata aceitou e é lindo de ver o teu respeito à nossa família, coisa que nenhuma advogada até hoje fez. Então, o teu respeito à história da nossa família, o cuidado que você tem para falar com a minha irmã mais velha, né, o carinho que você tem, e isso tudo só faz acontecer o quê? Tá tudo fluindo, né? sim. É o respeito pelo cliente e pela família dele toda, né? Que o cliente não vem sozinho. Então a causa até toda, logo no início, a gente é um facilitador, né? A gente Uhum. não é muito mais do que isso, não podemos nos colocar acima do cliente. E foi um prazer ouvi-la, conhecer toda a sua história, toda a história rica, e eu também digo que nós aprendemos com todas as pessoas que nos procuram. E eu aprendi muito Isso. com você. Muito Ai, obrigada. ui, meu coração dispara. Vamos então agora convidar a Marina, que é sua amiga, né? A É, Marina, que é a arquiteta que escreveu esse texto inicial que eu li para vocês e que, ó, já tem aqui alguém aqui te elogiando, a terapeuta Dolar, ela fala sim. realmente maravilhosa como profissional e na vida pessoal, por acaso ela é tua Sim, eu a amiga? conheço, sim. A gente faz parte de um círculo, né? De um círculo de profissionais também, mulheres, é muito bonito. Uhum. Ela Que também é maravilhosa, muito obrigada, viu? ah, coisa boa, né? Que a gente está rodeada de pessoas lindas nessa sala hoje. Então nós vamos convidar. Eu nunca convidei mais uma pessoa. Eu acho que é essa câmerazinha que está aparecendo aqui para mim. Vamos convidar então a tão esperada arquiteta Marina Vizini. Marine Vizini, Renata Ferrari, advogada, Marina Vizini, que vai nos trazer esse olhar, porque da Renata a gente já até escutou uma live, né? Mas da arquitetura eu ainda não escutei. É claro que depois que eu convidei a Marina, eu saí lendo a respeito e é maravilhoso. Cada vez mais eu me encanto e me apaixono com a constelação familiar. Ela é incrível. Como ela pode estar, sim, em qualquer profissão, né? Sim. Então, deixa eu tentar aqui. Vamos convidar aqui. Ih, não. Não, errei. Eu me apaguei. Ah, é aqui.
Eu me apaguei, imagina. E olha, a Fátima Meirelles está presente, coisa boa. Ivanise, Let's Go, Railroad, deve ser assim. Jefferson tá aqui. Arquiteta Marina Vizini, tá bem aqui, achei. Convidando, olha que emoção, primeira vez que eu tenho duas convidadas. Chegou. Entrei! Ai, que maravilha, Olá! Marina, que linda! Como uma arquiteta, tinha que ter uma planta atrás, né? Sim! Ai, é lógico, né, gente? Não tô brincando. Que maravilha, Marina. Marina, boa noite, então. Boa Primeiro noite. de tudo, né? Gratidão, Boa muita noite. gratidão pelo seu aceite, viu? Eu Gente, agradeço imensamente pelo convite. querida demais. E Marina, claro que você viu eu lendo a introdução do texto que você me mandou, né? E eu Sim. estava com a Renata, e você com certeza ouviu também, e é a pergunta que eu faço, né? Bom, mas antes da pergunta, eu gostaria que você se apresentasse, porque muitos são meus seguidores aqui e que não conhecem você. Por favor, o teu Sim. nome, como que você enveredou pelo. E como a Renata já contou para a gente lá na live dela, né? Como que você enveredou a arquitetura para o olhar sistêmico. E olha, eu não contei para você, eu amo arquitetura, amo. Amo de assistir documentário no Netflix de arquitetura. Delícia! Né? Ótimo, Maravilhoso, maravilhoso, né? Então vai, Marina, ótimo. a palavra está Bom, contigo. tá ótimo. Bom, eu sou a Marina Vizini de Azevedo, eu sou arquiteta, tenho também uma especialização em formação em cenografia, né? Então, hoje em dia, eu tenho um escritório de arquitetura e urbanismo, né? Junto ao meu esposo, Ederson, que é engenheiro civil, mas já enveredei bastante pelo caminho da cenografia, tanto de eventos como de peças teatrais e exposições e tudo mais. E aí, Tá. tudo isso vem costurando um pouco desse olhar um pouco mais atento, né? Desde a Sim. época do teatro, onde a leitura do personagem era tão importante, né? Todas as discussões em cima de textos e da compreensão de cada um, eu acho que acabou vindo comigo um pouco assim para a compreensão da arquitetura propriamente dita. Hoje em dia nós temos uma especialização, até pelo próprio mercado que nos condicionou a isso, da residencial, né? Mas eu acho que eu trago comigo um pouco desse aprofundamento na persona, né? Que no caso é um cliente, é uma família, mas que pode ser tantos outros, né? E aí o contexto da área residencial, ela acaba fazendo uma referência direta a todos esses desejos, todas as expectativas, até mesmo todos os conflitos e todas essas questões que a família traz. Então, acaba sendo uma grande costura de todas essas referências que eu tive ao longo da jornada, né? Sim, que interessante, ô Marina. Eu vou quebrar o protocolo que a gente ensaiou, viu, Sem problema. moçada? Tá A bom? gente ensaiou nós três primeiro. Nos bastidores. Vou quebrar o protocolo, porque já me veio aqui uma questão, né? E Uhum. eu, por muitos anos, eu me relacionei, tive uma amizade com um arquiteto aqui em Brasília que é maravilhoso, Marcelo Xavier, é o nome dele. Porque a minha amiga estava projetando uma casa e eu fiz parte desde a primeira reunião que eles estavam Uhum. organizando, né, o marido, e eu estava junto olhando lá. E depois que eu vi a casa pronta, que eu entrei na casa, eu chorei, né? Eu chorei. Então, essa minha, não é sensibilidade, talvez a palavra, mas a minha admiração. É isso, né? Assim, a minha admiração. E eu lembro, e a gente ficou muito amigo. E eu me lembro que ele dizia que muitos casais, depois que a casa estava pronta, se separavam. E aí? Ou se unem mais.
Na esse verdade é uma seria questão muito mais. importante. Ah, Isso, o que eu acho que acaba tangenciando um pouco essa questão? Eu acho que vem da preocupação que a gente tem que ter enquanto profissional de ter muito claro o envolvimento de todos da família, né, no processo criativo, nas reuniões. É lógico que cada família tem os seus hábitos, os seus contextos, as suas possibilidades, até mesmo de agenda, de tempo, mas ter todos presentes no projeto é algo muito importante. Porque senão sim, a gente acaba quebrando a primeira das leis, que é a do pertencimento. Quer do dizer, a pessoa acaba não se pertencimento. sentindo pertencente à própria casa. Imagina o que isso traz, né? Então é muito importante essa sensação de pertencimento a todo o processo. Né? É uma gestação, um projeto, junto com a sua execução, então, é uma gestação que leva um tempo muito importante, então ela tem que ser um processo prazeroso. Né? E aí esse envolvimento de todos, em todas as reuniões, nas vontades, nas colocações, ela faz com que cada um se reconheça, né? E a partir do momento que você gera esse reconhecimento, essa identificação, você acaba se sentindo reconhecido ali, né? Então isso é bem Que importante. lindo, isso é lindo, isso é lindo. Será que eu me senti reconhecida na casa quando eu entrei? Eu chorei, eu chorei. Eu, Sim, eu ia na obra com ela, eu ia na obra com ele. Eu quase carreguei uhum. um saco de cimento. Ô, Sim, Renata, sim. pegando o gancho Fazer agora parte com desse você, processo é impressionante. não é Sim, impressionante? E, É. Renata, dentro do teu olhar sistêmico, do direito sistêmico, podemos dizer, então, que já existia, vamos dizer, nesses exemplos aí que esse meu amigo me deu, né? Olha, às vezes o casal se separa, termina de construir ou no meio da obra se separa, né? Podemos dizer, Renata, que esse podia já haver ali um conflito oculto em que eles não percebiam e que ao edificar, ou porque é um grande projeto, né, Marina? Imagina construir uma Sim, casa, né? sim. Aí, Renata, Envolve muitas questões. não aflora, é? né? Você acha que isso pode ser a obra? Ela é só um estupim de uma coisa que um conflito que já está oculto? Sim, Como é que o direito pode ver isso? porque tudo se conecta, né? Tanto a arquitetura, o direito. Quando nós vamos atender, eu posso falar, não sou somente amiga da Marina. Ela já fez um projeto maravilhoso para nós, para nossa casa. Então, eu posso falar, inclusive, da parte profissional, que Que desde o linda. primeiro atendimento, você é ouvido, você é ouvido, você... Quando nós procuramos um profissional com essa postura, com essa visão sistêmica, Sim, vamos pegar a parte da arquitetura ali. Nós passamos algo muito íntimo, né? Questões muito íntimas. Então, pode parecer que nem vocês falaram, é uma gestação. Então, nós sentamos ali naquele ambiente seguro e passamos, gostaríamos que fosse dessa forma, né? Essa escuta que esse profissional, vamos colocar a Marina como arquiteta ali, e eu como advogada ou como mediadora, mais como advogada agora, eu vou colocar, sim. nós estamos ouvindo questões muito íntimas, então aflora, né? Uhum. O casal ali, vamos supor que você falou, talvez já tivesse um conflito, com toda certeza. Ele Um estava ali conflito embaixo oculto, do né? tapete. Estava Sim. embaixo ali e aflorou. Por quê? Porque aquilo já existia e alguém parou para escutar. Ah, Peraí. Então, aquilo começou a vida, ela vai trazendo para a gente. O pensamento sistêmico, ele traduz. A gente é como um facilitador. A gente só traduz e só aflora, né? Respeita. Nós nos colocamos até onde dá, né? sim. No nossa postura ali, no nosso... E o cliente que vai desenrolando ali. Nós temos nós abrimos o caminho, né? Mas é o cliente, com todo o nosso respeito, que vai desenrolando aquele projeto, ou aquela consultoria jurídica, ou seja o que for ali, um atendimento humanizado, todo aquele conflito, ele surge porque ele precisava ser visto,
Então, na arquitetura e no direito se conecta ali. Já Sim. existia assim. Que fantástico. Ótimo, Renata. Marina, e você, quando isso que a Renata trouxe, né, que eles buscaram alguém da arquitetura que tivesse olhar sistêmico, eu achei lindo isso. E aí e quando ela fala, assim, a Renata diz, é o arquiteto ou a arquiteta quem escuta, né? Você sente assim, Sim. que às vezes ali com um casal, ou às vezes não é um casal, mas é uma pessoa sozinha, né? Uhum. E você se Uhum. sente como se estivesse assim, né? Igual aquela fala sistêmica, né? Eu vejo você. Você Sim, sente isso? exatamente. Sim, com certeza, com certeza. E aí vem uma incrível, assim, um incrível sentimento de respeito por isso, né? Porque são reuniões onde a pessoa coloca detalhes muito íntimos e é importante que a gente saiba para que o espaço reflita aquilo que ela quer, né? Claro. Então, o espaço da casa, sobretudo, ele acaba sendo um espelho quase que direto da vida que você tem ou, mais importante do que isso, da que você quer ter, né? E aí a gente acaba indo para um outro caminho que muitas vezes acho que a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo do cliente, no momento em que ele vai olhar para as questões da casa, da rotina, né? Para que aquela casa não seja mais um dos tantos avatares que hoje a gente tem, né? Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa vem com uma expectativa onde ela não parou para realmente pensar o que ela quer em termos de espaços, de ambientes, de conforto, de agregação da família, de tudo isso, né? E talvez, hoje em dia, como a chuva de referências é muito grande, né? Temos aí o Pinterest, que é uma ferramenta maravilhosa, mas é muito importante, eu sempre falo isso, que essas referências se conectem a você. Porque se de repente, imagens bonitas, né? Por isso que cada projeto é único, ela pode se traduzir de inúmeras maneiras. Mas aquele projeto tem que ser bonito e tem que ser funcional para você. Porque senão, mais uma vez, você vai ter uma casa maravilhosa, com um grande cenário, um grande avatar, mas não vai ser o seu, né? E aí existe de novo essa quebra do pertencimento. E isso é Sim, muito sério. vai ter a Então, subtensidade, né, Renata? exatamente. Marina, desculpa, é porque o sinal da Renata deu uma trancada. Eu acho que é porque, deixa eu ver se eu estou no Wi-Fi. Eu estou no Melhorou? Wi-Fi, mas foi a tua imagem que trancou, Renatinha. Você está no Wi-Fi também? Eu Porque tô. Quer são que troca três aqui? Eu troco mulheres já. poderosas, o Wi-Fi não dá conta. Peraí que eu... O Wi-Fi tem que Voltou? ser muito forte. Ficou ótimo, Renata. O E posso Marina, só fazer um complementozinho? Posso só fazer um complemento? É muito importante, porque muitas vezes é no momento em que a pessoa senta, né, no escritório e a gente vai conversar a primeira vez, que vai existir esse convite para ela olhar para ela mesma. Né? Muitas vezes ela não parou para pensar, ela não se questionou. Então, claro, é muito importante e é muito delicado, né? Então, a gente tem que ter esse respeito. E, sobretudo, sim, pensar que na arquitetura a gente tende, né, a se sentir um pouco criador daquilo, porque você sai de uma tela em branco, né, de um papel em branco, e aquela obra talvez dure muito mais do que você, né? Provavelmente vai durar. Então, é algo que sempre dá esse passo agora atrás foi e sentir que está. agora foi o da Agora Marina. voltou. Voltou. Marina, você está no Wi-Fi, o Wi-Fi não aguenta três mulheres poderosas. Então, eu estou aqui, mas eu também não sei se eu conseguiria não estar. Mas eu vou tentar. Deixa, não tem problema. Ai, adorei. Então, E mas Marina, acaba tendo isso. deixa eu pegar um ganchozinho, então, assim, na tua fala, que aí eu Sim. lembrei de uma outra coisa, né? Talvez você já tenha, eu nunca vivi essa experiência com esse meu amigo, né? Até porque a gente só era amigo e eu não sabia de tantas coisas, mas
Eu imagino que às vezes está lá no meio de uma obra, está acontecendo a obra, está todo mundo empenhado, está o mestre de obras lá, está a equipe dele, tá enfim, né? E aí o casal, se separa. Olha, Renata, nós nunca eu já passamos vi por isso, isso. graças a Deus. Mas é possível, não é? É Sim, possível, com certeza, Você já né? vivenciou alguma coisa assim? Ou da divisão de bens? Divisão de bens, sim, né? Mas a sim. obra está ali sendo edificada e o casal se olha, né? O casal se olha finalmente e aí entende, as fichas caem e vem que não tem mais nada a ver aquele relacionamento. Que louco, né? É, Isso dá uma série no Netflix. Não o que dá? as, e sim, o que às vezes acontece é que, vamos supor, noivos começam a juntar a Sim. parte do pagamento, aí eu começo, vamos dividir um apartamento e tal, aí começa, né, comprar aquele apartamento na planta ou até uma casa. Eu já me deparei com duas situações dessas, de casa, de compra de casa, de construção, e as duas situações que eu me deparei, a Má até pode falar também, essas coisas, questões da construção, né, que também demanda, né, um pouco mais de empenho e tal, Uhum. que nem você, a Carla também falou. Vai se conhecendo, vai vendo que muitas vezes tem o conflito, não sabe lidar muito bem com o conflito, que é realmente, as Uhum. relações humanas são difíceis, e Sim. aquela obra para. Eu já me deparei com duas obras paradas que teve um problema, né, no relacionamento, e uma das pessoas, ou o noivo ou a noiva, por, né, não sei, por algum motivo, continuava arrastando aquela situação para que não resolvesse com a outra parte. Então, tinha problemas judiciais em relação à cobrança condominial, né? Porque quando não paga o condomínio, tem aquela cobrança de condomínio. Tinha também estava no nome de um só, então o outro estava questionando judicialmente também a parte da outra pessoa. Então, é um Sim. problema que se começa, como a gente vai Sim. colocar, simples, né? É um problema de conflito conjugal ali que não é simples, mas Uhum. que ele reverbera ali constantemente no futuro. Se a gente não Ah, olhar para aquilo, por isso que é importante o pensamento sistêmico, porque a gente consegue olhar aonde está o cerne. Peraí, onde que começou? Tem ali um sentimento por trás, tem uma emoção por trás. Por que ele não está querendo dar a parte dela? Por quê? Aí, no uhum. atendimento com ele, tem como a gente entender que ali tem ainda uma mágoa, que ali tem, que vai se arrastando e vai se multiplicando os processos no judiciário. E Certo. no pensamento sistêmico isso é possível já se olhar, né? A gente também com essa percepção, a Má também pode até falar melhor nos primeiros atendimentos dela, nos casais, né, que vão procurá-la para construir e tudo mais, que começam a aparecer, né, algumas diferenças, como que eles lidam ali no momento, né? Isso também é muito importante, até para a minha parte é a judicial, né? Quando o problema já estourou ali. Já estourou. Mas É. a Má tem essa outra visão, que é no começo, no início, quando a procuram, né, para construção. Isso é muito importante. Você quer falar um pouco, Marina, sobre isso? Ótimo, ô, É, eu Renata. acho, eu acho que o importante, assim, num projeto de arquitetura, por mais que Aham. esses conflitos venham, porque na verdade cada um traz a sua bagagem e não existe ninguém que não traga algum conflito, né? Só Mas, se não mas existiu, tem, né? A pessoa. exatamente. Se a pessoa. Exatamente, mas sempre traz, né? Ela traz ali uma característica, um padrão de comportamento e tudo mais. Mas na maioria das vezes, o cliente vem até nós para a realização de um sonho, né? Talvez esse sonho esteja tampando o buraco de alguma outra coisa, mas ainda assim é um sonho, é a concretização de muita coisa, sobretudo de um trabalho, né? Porque nenhuma construção nunca foi, e sobretudo hoje, não é barata. Então, existe ali muito empenho, né? E isso também é um ponto a se valorizar muito, a se respeitar, porque quando a pessoa senta aqui no escritório, ela está lidando com um trabalho anterior a isso, para ela chegar aqui e concretizar, muito grande. Então, só por conta disso, a gente já tem que respeitar muito, né? Porque tem muito suor ali.
ela abriu mão de muitas coisas, com certeza, né? Por mais que a condição financeira seja algo favorável na vida da pessoa, mas com certeza houve um esforço. Mas, de qualquer maneira, ainda é uma realização de um sonho. Então, muitas vezes, essa carga positiva, vamos dizer assim, né? Ela ajuda a que todos ali se abram um pouco para isso. Mas, logicamente, muitas vezes, outras questões podem aparecer, né? Aquela pessoa que é mais ouvida na relação do que outra, né? Mas o que a gente tenta incentivar, vamos dizer assim, é que no caso de casais ou de pessoas que tenham ali uma paridade, né, em toda a nossa ordem, em toda a hierarquia, que elas se comuniquem de forma igual, que elas digam o que é importante para elas de forma igual, que elas sejam ouvidas de forma igual, né? Pelo menos aqui na reunião. Lógico que eu não tenho a menor pretensão assim, uma reunião de arquitetura não é uma constelação, né? Uma reunião de arquitetura não é uma consulta terapêutica, está longe disso. Mas a gente tenta, naquilo que a gente pode, fazer com que todos sejam ouvidos de igual forma e também, caso exista ali uma hierarquia também a ser respeitada de um pai, de uma mãe e de um filho, né? Que isso também tenha um peso diferenciado para que essa casa reflita essas ordens já colocadas de maneira mais correta, né? Claro. Que lindo! Quando eu ganhar na Mega Sena, quero que você faça o projeto da minha. Ai, gente, não, a gente não cobra tão caro. Tô brincando. Não, é Aqui super, em Brasília, é ótimo, eu recomendo. você não está entendendo, Marina, aqui em Brasília tudo é muito caro. Ai, gente, olha, aqui você, também. aonde que você mora, verdade? Você está falando aonde? Nós Mesma estamos cidade? em Extrema, Minas Gerais. Extrema, Minas Não, Gerais. é Minas Gerais, né? Isso. É do ladinho, do ladinho de Bragança Paulista, ali na região próxima a Atibaia também. Tá quase coladinho com São Paulo. Tá bom então. Você falava uma coisa e que eu anotei aqui, que é a realização de um sonho, né? Quando a gente deixa eu só tirar aqui uma coisa que apareceu. Quando a gente atende nas constelações familiares, e às vezes nas lives também que eu faço, né, Renata, que agora a Renata anda assumida que ela anda muito ocupada. Ai, Mas a Renata era eu vejo a gravada. A Renata era assídua toda manhã. O sonho, ele não é só nosso, né? A gente está realizando um sonho. Tem uma frase do Bert Helling que é muito boa, né? Me lembre, meninas, que é: nós somos a realização, o sonho dos ancestrais, né? Não é isso? Então, assim, quando você fala, cliente traz um sonho para ser realizado, ao pedir para projetar uma casa, olha que bonito que é isso, né? E você, enquanto uma arquiteta com olhar sistêmico, você conseguir botar essa energia, né? Colocar essa energia no teu projeto. Quando você fala, a reunião acontece, na reunião você, né? Você colocar um respeito dentro da hierarquia dos mais velhos, respeitar a voz dos mais velhos, o desejo dos mais velhos, né, antes dos desejos dos mais novos, mas mesmo assim conseguir costurar isso, né? Isso é bonito demais, né? E difícil, mas a gente tenta. É difícil, até porque e eu, enquanto terapeuta sistêmica, eu atendo e vejo, né? Nós, os filhos, claro que a gente é mãe já hoje, né? E eu já sou quase avó. Mas nós, mães, depois que a gente entra nesse título da maternidade, é quando a gente vai compreender melhor a nossa mãe e o nosso pai, não é? Sim. Mas eu atendo, às vezes, pessoas que não chegaram nesse lugar da maternidade ainda, ou da paternidade. E aí essas pessoas se colocam maiores que a sua mãe, maiores que o seu pai, e não entendem por que a vida está trancando.
né? E é natural que não entendem, porque a linguagem da constelação familiar ela é recente no Brasil, né? Não tem mais do que 30 anos aqui no Brasil, né? E mesmo assim, já temos aí, ó, direito sistêmico, arquitetura sistêmica, pedagogia sistêmica, né? Eu já fiz uma live com uma pedagoga sistêmica, que ela, infelizmente, ela não está aqui ao vivo agora, mas eu vou mandar um aviãozinho para ela depois. E o quanto a constelação familiar realmente ela pode transitar em todas as profissões. Imagina, todas. Imagina que agora eu não sou cozinheiro, eu falo pro meu filho, né? Eu sei cozinhar, mas eu não sou cozinheira. Então o meu é o trivial, não vem querer que eu invente alguma coisa que eu não invento. Mas naquele momento que eu estou ali cortando uma espiga de milho, que eu estou preparando um feijão, gente, eu pratico a gratidão a cada pessoa que plantou um grão daquele, né? Então, isso já é um olhar sistêmico na cozinha. Imagina se todas essas pessoas que cozinham em restaurantes, porque vai chegar essa hora, eu já não vou estar mais aqui nessa existência, mas chegará essa hora em que muita gente vai conseguir estar aplicando, como vocês duas aplicam, e eu também, o olhar sistêmico sobre as suas profissões, né? Sim, sim. Eu acho que muitas pessoas, elas já acabam fazendo isso de maneira um pouco empírica. Eu tenho essa impressão de transitar por muitas áreas e ver que muitas delas já realizam isso de forma empírica. Mas eu acho que, pelo menos por mim, vou falar por mim, no momento em que eu tive contato com toda a teoria das constelações familiares, isso organiza o pensamento e faz a gente olhar as coisas de uma maneira infinitamente mais produtiva. Porque você começa a entender o porquê você faz e começa também a se policiar de naquele momento que você está um pouco mais cansado, fala, opa, não, porque você dá um título para essas coisas, né? Então eu acho que esse é o papel. Lógico que existem muitos outros teóricos, muitas outras áreas da filosofia ou até mesmo da religião, que elas tangenciam muito dos temas que a constelação familiar traz, mas ainda assim, eu assim, na minha percepção, a facilidade e a clareza com que isso é mostrado através das constelações é algo que não me deixa dúvida, por mais que eu aprenda todos os dias, não sei nem de perto, sei lá, 1%, mas ela vai deixando claro, né? E as coisas vão se descascando, vamos dizer assim, né? As camadas vão se abrindo. Tirando as camadas da cebola, né? Como é que fala? Desacebolando, né? Como fala lá no no interior também, que a gente sai na rua, eu morei 9 anos em Porto Alegre, a gente sai na rua assim com várias camadas de roupa, porque você vai desacebolando, porque vai esquentando o dia. Daqui a pouco vai esfriando, você vai se vestindo, né? Só exatamente. Fazendo uma analogia disso com as constelações familiares, a gente pode dizer o seguinte, eu posso dizer com muita certeza, viu? Porque eu não faço outra coisa desde 2019 que não seja estudar a constelação familiar e praticar, né? Com os atendimentos, e aí vou me autoconhecendo também, e as meditações que são uma ferramenta, né, Renata? Uma ferramenta, assim, que é maravilhoso, você se entender e se conhecer mais, né? Mas as constelações familiares, a gente consegue desacebolar só. Não dá para vestir de novo. É o novo. autoconhecimento também, né? Isso nos ajuda muito. Tanto a Má até comentou isso, né, também. A gente, antes de atender, tem aquela questão da percepção sobre nós mesmos, né? Do nosso autoconhecimento. Isso é muito importante. Não adianta eu receber uma cliente, como eu recebi hoje de manhã, por exemplo, que eu olhe a questão dela e eu não ter nem passado por perto daquilo. Não que eu tenha que ter vivenciado a mesma história familiar, né? Mas o autoconhecimento para eu poder lidar com o outro. Então, quando eu olho assim aqui essas duas lindas aqui, Renata e Marina, as duas lindinhas, olha só,
uma advogada com olhar sistêmico. A hora que a Renata olha, trata de uma questão na área do direito, o olhar sistêmico que você coloca em cima disso é com tanto respeito que só tende a dar certo. A mesma coisa a Marina, né? Quando entende que ao projetar uma casa ou um apartamento, ou enfim, uma reforma de interiores, eu não sei se você faz, entender que existe uma alma daquela família e essa alma tem que ser respeitada, né, Marina? Essa alma, para aquilo que você falou, porque senão é mais um avatar. E não é um lugar do meu prazer de viver, um lugar que eu me identifico, né? Que tem a minha marquinha de identificação. Ó, eu, por exemplo, vou afastar aqui a cabeça. Ó, lá atrás está pendurado uma flâmulazinha, que agora à noite não dá para ver direito, e o quadrinho que eu ganhei quando eu me formei. Essa flâmulazinha, que foi bordada à mão por um grupo de professoras aqui em Brasília, é que tem as 4 frases do eu sinto muito, do Ho'oponopono, que eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. É minha marca. Aquela mandala lá também foi a minha amiga do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que teceu para mim. Entende? Então, são as minhas identidades. Fala aí, Marina. Você tem uma coisa que agora me lembrou muito forte, um dos primeiros conceitos que me marcaram demais, quando eu comecei a trabalhar com cenografia, que foram dos grandes mestres que eu tive na vida, que foi a Telumi Ellen, figurinista, e o Serrone. E eles falavam muito isso quando eu entrei no curso e depois trabalhei um tempinho com eles, de que o cenário, ele não é novo, né? Numa peça teatral é muito importante que ele transborde vivência, porque senão ele é uma fantasia, ele não é um figurino, ele não é uma cena. E isso me marcou demais na época, assim, eu entendi grande parte das coisas, mas foi aquela coisa que eu guardei numa caixinha de eu vou continuar entendendo essa frase ao longo da minha vida, sabe? Quando a gente coloca ali na caixinha. E aí, no projeto arquitetônico, isso é muito importante, porque ele é, sim, um espaço novo, mas ele não pode se desconectar da pessoa, né? Não é ela tem que ser uma roupa vivenciada, sabe? Então, porque senão é uma fantasia, é um avatar, né? E não é um lar. Então, isso eu trouxe da cenografia, que isso era muito presente. Isso é maravilhoso demais. Sabe quando eu entro lá na casa dessa minha amiga, o nome dela ela é uma psicopedagoga, ela tem aqui no Instagram, Ana Flávia Teixeira, Guida Teixeira. Teixeira do marido dela. Quando eu tenho 9 anos que eu não entro lá, porque 9 anos eu fiquei em Porto Alegre e eu voltei pandemia, eu não vou entrar na casa das pessoas, né? Não entro. É meu critério, eu não entro. E até porque a mãe dela, idosa, está morando junto, né? Mas eu já falei para ela, Flávia, quando eu for vacinada e quando vocês forem vacinados, que eu entrar aí, eu vou chorar igual quando ela foi entregue, porque agora ela vai estar assim, cheia de identidades, vai estar impregnada nas paredes a alma daquela família, né, que está ali convivendo há mais de 10 anos dentro daquela casa, né? Isso é bonito demais, né? Gurias, olha só, tem um comentário aqui, tem umas perguntas ali, eu bati o olho também, tinha umas perguntas. Já viu, né? Tem pra cima, Renata, tem? Tem uma pergunta. 44. Vai, Renata, na pergunta. Vê aí qual que é, de quem que é. Quer ver? Ivani, é isso? Ivan. Estou planejando uma reforma e os conflitos são os mais diversos. Estou tentando contemplar a todos, principalmente não anulando minhas ideias em função dos outros. Abro mão de cores, posso repensar. Porém, tem algumas coisas que não quero abrir mão. Será que estou sendo justa? Acho que é Ivani. Ivani. Olha, eu acho que o projeto em si, tirando todas as pessoas envolvidas no projeto, só o projeto em si, ele já é um jogo de hierarquias,
né? A função, a forma, a insolação, a implantação, ele já é um jogo de hierarquias. A gente nunca vai conseguir atingir todos os itens da mesma forma. A gente vai fazer uma conexão ali com o que importa para aquela pessoa, quais são as possibilidades que traz. Isso só no quesito do projeto. Quando a gente envolve todas as pessoas que vão habitar aquela casa, ou que vão, talvez, utilizar essa casa, não como moradia, mas que são pessoas importantes, porque em várias reuniões o cliente traz essa informação. Não, eu mostrei para minha mãe, para minha tia, né? Quer dizer, é um processo onde muitos participam. Então, eu acho que essa concessão de coisas, ela também faz parte do processo, né? Porque ela tem que atender a todos. E aí tem que haver um consenso muito grande entre a família do que cada um vai opinar, enfim, seja por um gosto pessoal mais aguçado em determinado ambiente, né? Mas eu acho importante que todos se sintam representados. Não importa o quanto e não importa em qual ambiente, mas que todos se sintam representados ali. Sabendo que algumas concessões vão ter que ser feitas, porque numa relação, qualquer ela que seja, a gente tem uma hierarquia de concessões né, de deveres e direitos, vamos dizer assim. Então, na casa não é diferente, né? Ótimo. E às vezes o projeto ele é uma grande oportunidade para que essa família converse, né? E consiga discutir ali. Não é fácil, mas é uma oportunidade, né? As melhores oportunidades geralmente não são fáceis. É uma oportunidade de ser aproveitada, né? Aproveitar é a oportunidade, né? Igual a gente está vivendo agora, a pandemia, já tem quase 2 anos. Então, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de trabalhar em casa, de ficar mais perto da família e por aí vai. Sim. Renatinha, acho que tem outra pergunta, né, do Jonas? O Jonas, isso mesmo. Marina, uma pergunta. Qual o maior desafio enfrentado com seus projetos? Projeto complexo ou cliente difícil? Ele é terrível, ai, final. Gente, que pergunta difícil. Não, na verdade, assim, eu acho que é lógico que um projeto tecnicamente complexo, ele demanda muito esforço, muitas horas de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que tudo é facilitado quando a gente consegue encontrar aquele fio condutor, que isso é a conexão entre o profissional e o cliente. Né? Então, eu vejo que quando a gente encontra esse link, essa conexão com o cliente, qualquer desafio se torna mais fácil, porque você não está enfrentando ele sozinho. Né? Tá o profissional pegando na mão ali do cliente, falando, vamos atrás dessa solução. Então, com certeza, eu acho que é mais difícil quando o cliente talvez não está tão certo daquilo que ele quer, né? Porque ele não parou para se perguntar, e aí eu não vou entrar nem na discussão do porquê ele não parou para se perguntar, porque abre um leque para uma outra live, mas é justamente quando a gente não sabe qual é a direção certa a seguir, né? E eu falo que é muito importante que exista essa conexão com o profissional. E às vezes o profissional pode ser o mais gabaritado possível, mas se não houver aquela sensação de confiança, de empatia, de conexão mesmo, como um médico, né? Não importa a graduação que ele tenha, se você não se sentir à vontade, você não vai dizer. Se você não disser, ele não vai saber como te ajudar. Então é muito importante que o cliente ele se permita se abrir também um pouco, falar das coisas que gosta, né? É que talvez em alguns momentos falar de si mesmo é uma grande questão, né? Por outros problemas, mas é muito importante. A gente só vai, assim, às vezes o cliente acha que contratando um profissional, nós já temos o conhecimento suficiente para dar as melhores soluções, só que o que é melhor para um não é melhor para outro. Né? Claro. Isso vai desde o tamanho de um quarto até a questões muito complexas. Então, ter essa colaboração, essa participação, enriquece demais o projeto. Porque daí é uma parceria, né, Marina? Exato, parceria, exatamente. Né? Até porque é um projeto de vida, uma casa é um projeto de vida, Exato. né? E que, como você disse,
de certo a casa vai durar mais do que você, né? Sim, sim. Né? E olha que eu quero morrer bem velhinha, mas Eu também. Eu também, porque viver é tão bom, né? Viver é tão bom, sim. eu também quero. Bom, eu sei que cada um tem a sua hora, mas tomara que a minha demore um tanto bom ainda. Eu também. Renata, você tem algum comentário para fazer sobre dentro dessa pergunta, dessa resposta que a Renata deu? Ó, Ivani falou aqui, eu É, adorei a tua resposta. É o que eu estou tentando, é que eu estou tentando um equilíbrio. Deixa eu comentar uma coisa com ela. Equilíbrio é algo, assim, talvez seja um dos maiores desafios de um relacionamento humano, né? O Uhum, equilíbrio. sim. Então, como disse já a Renata, a Marina, tem que haver concessões, né? Tem que haver sim. concessões, porque eu costumo falar nas minhas lives, agora não vou ter nada para me ajudar aqui, mas um relacionamento, a hora que ele, seja o relacionamento que for, né? Seja o relacionamento que Uhum, for, a hora que ele fica, que a balança fica estática, tem que olhar o que está acontecendo. Porque um relacionamento em busca do equilíbrio, ele é o mais dinâmico, né? Ele é mais dinâmico, uhum. tem mais alegria, tem mais vontade, tem mais desejo, seja o relacionamento que for. Então, minha amada, quem é mesmo o nome dela? Ivani. Ivanise, a Ivanise. Ah, Ivanise, Ivanise. buscar o equilíbrio é ótimo, né? Mas não se chicoteie tanto, não. Me lembrei aqui de uma coisa agora, enquanto você falava, dava resposta para a Ivanise, eu lembrei de uma coisa. Recente, o meu filho voltou a morar comigo, né? Esse que fez 28 anos, essa semana. A gente está morando junto já tem 4 anos, de novo. E a gente mora de aluguel. E quando nas duas residências que a gente morou, nós vamos para a terceira agora, uma coisa que ele sempre se preocupou, que eu sempre achei muito bonito. Mãe, qual quarto que você prefere? Sabe? Isso é se colocar no lugar de menor. Não é entendendo que menor não é o coitadinho, o submisso, Sim, mas o menor na hierarquia, né? Na lei da Sim. hierarquia, na lei do pertencimento. De Então, quem ele veio sabe que antes. ele. Oi? De quem veio antes, o respeito. Isso. Então eu acho tão bonito quando ele pergunta qual é o quarto que você prefere. Uma vez, esse no outro apartamento que a gente está indo agora, que a gente veio para a Asa Sul, mas a gente prefere a Asa Norte, né? E aí ele disse assim, eu vou querer ficar no quarto que é perto, que tem para o nascente, e nananana. Aí eu olhei para ele, ele me olhou e falou, não, mas você prefere qual? Ele se lembrou. Eu disse, eu prefiro o quarto do nascente. Então, ele falou, então tá, então você fica no quarto do nascente. Né? Muito Então, bonito. é legal porque às vezes não é nem numa obra, né? Uhum. Não é nem numa obra. Às vezes é o local que a gente vai morar. Quem é que veio sim, antes, né, Renata, como você falou? É o meu Sim, pai e minha mãe. sim. Não tem como discutir isso. É o meu pai e a minha mãe. Então, esse pai e essa mãe que eu devo sim abaixar a minha cabeça e perguntar qual é a tua preferência, né? Porque e aí a gente vai entrar numa outra live, né, Marina? Porque aí vamos falar sim. numa outra que a gente pode até marcar, porque eu tô adorando esse trio, os coraçõezinhos aí. Ó. Renata, quer comentar alguma coisa? Não, olha, eu achei maravilhoso, assim, essa questão da hierarquia serve inclusive para a nossa vida, assim, né? Se a gente for até internamente, né? Quando a gente coloca nossos pais, o nosso coração internamente, esse respeito, a nossa vida flui em quase todas as áreas, né? Assim como no começo Uhum, você havia comentado, né? Ah, porque tem muitas pessoas que me procuram, mas que ainda não dão um lugar, um respeito à mãe, aos pais, né? Ao E pai. quer que a vida flua. Isso, a gente também com Fica essa postura julgando o sistêmica. pai e a mãe e quer que a vida flua. Não vai fluir. Sim.
Até nós, esse é o nosso desafio como profissionais também, porque somos seres humanos, né? Ao nosso Sim, desafio exato. com nossas questões mesmo, né? Até para atender, né? O cliente traz algo dele, mas também temos algo a aprender com ele, porque não é aquele Sim. cliente não veio à toa até nós, né? Não, E, não. Não, e é uma coisa que eu falo muito com a Renata nos nossos bate-papos, assim. Quanto mais Aham. você vai tirando essas camadas da cebola, o nível vai ficando hard, sabe? isso, Assim, então a gente vai mudando de fase e a vida fala: ah, você quer aplicar os conceitos da constelação familiar? Espera um pouquinho que eu vou te mandar. vamos lá! É assim, né? Sim, Desacebolar quer dizer, a gente pode fazer a seguinte analogia: desacebolar quer dizer ampliação da consciência. E não tem sim, como ampliar a consciência, não. Agora eu não quero, não, desaprendi. Não existe não tem, isso. não Não tem. existe. É. E como vocês estão dizendo, né? Eu enquanto terapeuta, por um tempo, muito tempo, fico me vendo uma questão repetidamente. Falei, gente, eu tenho que olhar para mim. É, Tudo isso aí é sim, para mim, é para eu me Eu olhar. também, sim. eu também. Não, e Você eu acho também? que o mais importante, e isso acaba tangenciando todas as profissões, mas o mais importante é que cada um traz as suas questões e muitas vezes a gente tem que ter um pouco de distanciamento no sentido de saber que talvez aquele pedido, aquela reivindicação, ela faz parte de um outro sistema que não é aquela reunião em si, né? Então a gente Sim, precisa ter esse distanciamento, né, sim, saber sentir o campo com uma certa neutralidade. Eu lembro de sim. uma palestra que eu ouvi, né, foi muito bacana, do Mário Cosiner, que é um constelador, e ele fala muito isso da neutralidade, Meu né? coração pelo E isso Mário é Cozine. Que importantíssimo. pessoa, né? Sim, Que pessoa. sim, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Não vou dizer que é algo automático, a gente é um exercício diário, mas é importantíssimo entender, sobretudo quando a gente, no projeto da arquitetura, que é o espelho ali de muitas relações que a pessoa traz, assim como no direito, mais ainda exacerbado, porque ele vem Nossa, muitas vezes no meio de um conflito, né? É como eu falei, a gente tem um atenuador ou até um aditivo que é o sonho, mas ao mesmo tempo ele vem carregado de outras coisas, claro. né? Então ter esse distanciamento, saber que às vezes é importante a pessoa entrar naquela catarse de falar algumas coisas ali e saber que aquilo não tem a ver com você, né? Tem a ver com uma explosão de pensamentos que ela talvez nunca tenha se deparado, né? É, isso aí. Então é muito importante isso. Que E bacana. Tem, até pelo centro. Renata, eu quero que Pode você falar. comente, mas sei que tem um comentário da Ivanise, mas eu quero ouvir a Renata. Fala, Renata. Daqui a Não, pouquinho a gente lê, Ivanise. mas pelo centro vazio, assim, o que me veio, ó, até no comentário da Carla, do centro vazio, né? Que nós, como profissionais também, a gente não tem aquela postura que até havíamos colocado do não julgamento e nos colocar num centro vazio, né? Nos colocar na nossa postura como profissionais e tem que ter essa separação das nossas questões, aí vem o autoconhecimento, Uhum, né, para o atendimento, sim. e nos colocarmos nessa questão mesmo do centro vazio. Como que eu não tenho julgamento, mas também não tenho aquela questão da expectativa, que nem a Mar falou agora, Uhum. né? Pô, ele soltou algumas coisas, ele colocou algumas coisas, mas são questões dele, né, do Sim, sistema dele. O cliente vem e ele tem todo um sistema atrás. A gente fala sistema, é o familiar, né, toda a família, os Uhum. pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Então tem o sim. respeito ali também por todo o sistema dele. Ele está sendo um portador do sistema dele, né, um representante ali para gente. Então todo É, esse respeito, né, para que flua. É mais ou menos isso, né? A gente se colocar perfeito. nessa postura sistêmica, né? Do centro Isso, vazio, para Exatamente. não esperar, né? E a gente se colocar nesse lugar é uma atitude de humildade, né? A gente ter a humildade de entender, porque senão a gente fica soberbo, né? A gente fica, tem uma outra palavra, Arrogante, né? arrogância. Bert Helling usa isso.
a arrogância, né? Quando o filho quer ir lá futucar a vida dos pais para entender, não tem que entender nada, tem que aceitar. Aceita o destino É. como é, porque senão a E gente fica é um exercício. arrogante. É, sim, é um Exercício. exercício, sobretudo nessas primeiros contatos, né? Porque muitas vezes a gente acha que através de outros projetos você conseguiu um aparato ali de referências e de pré-soluções, né? E aí eu costumo dizer que a gente tem por hábito começar ouvindo a pessoa com toda aquela intenção. Do meio da conversa para o final, talvez você esteja completando frases na sua cabeça e esteja construindo um discurso que nem saiu da boca da pessoa, né? Então a gente tem que Sim. colocar esse pé atrás, porque senão a gente acaba perdendo informações muito importantes, né? A Que gente não vai bacana. ouvir o discurso todo. Então, Ótimo. assim, é muito difícil. Não vou dizer que é Não, fácil, é um exercício constante. mas se a gente quer. Eu entendo que eu estou nessa existência para fazer melhor que os meus ancestrais, né? Então, para eu Sim, fazer um pouquinho melhor, não vai ser fácil, né? Porque E eles já fizeram honrá-los, né? tanto, né? Um honrar, né, Renata? Porque eles já fizeram tanto, né? Sabe que às vezes eu me pego assim, ai, mas eu tô tão cansada para fazer tal coisa, de repente eu paro e falo, não, peraí um pouquinho. Cansada, tava aquelas que tinham que ir lá pegar água, carregar na cabeça, porque em casa não tinha água encanada. Porque imagina que tinha que lavar a roupa na beira do rio, porque não É, existia máquina de lavar roupa. Então eu não estou cansada nada. Vamos embora é, trabalhar. é. Deixa eu ler aqui o Tantas comentário vezes e da. tantas madrugadas a fio que a gente fica naquela trabalhando e aí você fala, ai meu Deus, eu não aguento mais. Aí você fala, não, peraí, tem uma expectativa tão grande, tem um empenho tão grande daquela pessoa que separou tanto da vida dela, Isso. respira fundo e vai, sabe? Porque eu não É, posso, né? É uma falta de respeito mesmo. que legal isso, é uma consideração, né? Que é legal. uma missão, né? Bonito. A Ivanise ela traz aqui, já que estamos olhando essas profissões pelo olhar sistêmico, busco o equilíbrio para ser bem-sucedida em minhas ações. Estou adorando essas lives, Carla. Muito ricas, parabéns pela tua iniciativa. Deve ser gratidão, Ivanise. Ivanise está sempre elogiando as lives. Que coisa maravilhosa, né? Que legal, tá maravilhosa essa live mesmo. E ela continua aqui, essas convidadas maravilhosas, mas são maravilhosas mesmo, as duas. Que bacana, deixa eu ver aqui, tá. E ela continua aqui, ó. Se eu não me engano, a Ivanise é manicure, né, Ivanise? Se eu não estiver enganada, confirma aqui pra gente. Ela fala que assim, que vejo muito conflito hoje em relação à hierarquia. A geração de hoje quer igualdade em tudo e não quer valorizar a hierarquia. É o que mais eu tenho visto hoje em dia nessa nova geração. E aí eu vou falar enquanto educadora agora, né? Por quê? Anos 80, se eu não estiver enganada, chegou uma psicologia moderna, né? Essa psicologia, ela trouxe alguma coisa do tipo, as crianças não podem sofrer frustrações. E aí tudo aquilo que a gente tinha aprendido com os nossos pais, nossos avós, nossas avós, enfim, nossas mães, a gente ficava com medo de aplicar nos filhos, porque senão esses filhos vão ficar frustrados. Conclusão. Conclusão disso tudo, esse medo dos pais dos anos 80, anos 90 também, se esticou mais, ele deu esse desequilíbrio na hierarquia. Então, era pai e mãe dando muito mais voz para a criança do que para o que esse pai e essa mãe realmente achavam, acreditavam que era melhor. Era muito mais pai e mãe dando voz e ouvido para o que a criança dizia do que era ouvir a professora contratada pela escola que ele confiou colocar a sua criança, entende? Então, isso veio uma misturada enorme. E aí,
é o resultado de uma juventude, ou no 80, 90 já são adultos, né? De de pessoas jovens adultas com muitos conflitos existenciais, porque não tiveram essa base da hierarquia em que papai e mamãe são os mais velhos. E é ao papai e à mamãe que você precisa escutar. Né? E aí eu lembro de uma frase da minha mãe, e esses dias da Semana das Mães vieram muitas essas frases, né? Várias frases, várias mães falaram em vários estados brasileiros, como por exemplo, você vai se arrepender, eu te avisei. Ou então, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, né? Então, assim, esse tipo de coisas que... ou então, minha mãe falava, cansou de dizer, entra que isso não é assunto de criança. E não era. Era assunto de adulto, ainda mais que meu pai era comunista, né? Entra, abre o quarto, isso não é assunto de criança. E não era mesmo, não. Criança não tinha que estar vivenciando aqueles assuntos, né? E aí, com essa psicologia... Gente, alguém aí me fala se eu estiver enganada, tá? Alguém que está ouvindo, ou vocês duas... Mas anos 80 e 90 foram os anos que mais entraram em conflito. Alguns pais inseguros com as suas atitudes, quer dizer que botar de castigo não pode mais? Quer dizer que dar uma palmadinha não pode mais? Quer dizer, não que eu concorde com isso, até porque minha linha de educação é outra. É na construção muito mais do que impor o meu poder dando uma palmada ou botando de castigo. Porque se eu boto de castigo, ao invés de eu construir com a criança uma educação bacana, eu estou dizendo quem é que tem mais poder, né? Não que eu concorde com isso. Mas essa geração sofreu. Então eram os pais e as mães dessa geração em conflito e as crianças, sabe, o poderoso chefinho, né? Vocês assistiram? Então, Ivanise, eu concordo com você, tá? Concordo. Mas é isso, as gerações vão vivendo esses conflitos, né? E aí a gente vai avançando e vai vivendo uma geração aqui, outra geração ali, e já tem mais de 1 hora de live, e essas duas profissionais são mães de crianças pequenas. Opa! Eu cliquei errado aqui. São mães de criança pequena. A Ivanise faz o comentário, não, eu sou uma aposentada. A Ivanise não é a manicure que eu imaginei. Servidora federal e tive a honra de te conhecer, que amor, através da Rejane. Ai, que querida, Rejane Cabral, uma terapeuta maravilhosa também. Gratidão. É do Japamala, né? E do Japamala, aqui, o Japamalas que eu uso, ela quem faz. Lá no Rio Grande do Sul. Fui colega do esposo da Rejane, tá. Engenheiro Adriano é o marido de uma das duas? Não. Não é. Muito lindo, Adriano. Nós estamos encerrando essa live porque o meu filho mais novo já tem 28, mas os delas não. Ainda estão na primeira infância, né, meninas? Sim. Gurias, Sim. considerações finais. Onde é que as pessoas encontram vocês, por favor? Pode falar, Rê. Tá bom. O meu Instagram é @RenataCCFerrari. Fiquem à vontade, podem mandar um direct. Eu sempre respondo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, podem entrar em contato lá. Eu faço uns postzinhos diários. Maravilhoso. Pego umas frasezinhas para iluminar o nosso dia aí, então também fiquem à vontade para me seguir lá. E agora eu dou a palavra para a Má, para ela passar o Instagram. Ai. Isso aí. Deixa eu só... Marina, Bom, só um gente. pouquinho. Só um pouquinho, tem um comentário aqui, grande. Vamos só Sim. dar uma... Primeiro, alguém elogiou a live, que foi a Mayra Gios. Maravilhosa. Ai, minha querida. É tua querida? Minha colega de turma do Mackenzie e amiga até hoje. Ai, que lindo. Olha só. A Adri Dan, assim que assina, fala a verdade, Carla, eu sou professora e percebo exatamente isso. Pais completamente perdidos
pois não tiveram essa hierarquia e não sabem como atuar como pais. E reflexo dessa psicologia ainda permeia os dias de hoje, né? E a Ivanise fala gratidão, mais uma noite riquíssima com vocês, maravilhosa. Ivanise, eu quero você sempre aqui, tá? Elogiando assim, ó, e aproveitando bastante. Marina, Renata, primeiro, muito obrigada, né? Já vem as minhas Eu que considerações. agradeço. Muito obrigada, gratidão. Marina, E sempre. gente, a Bom, Marina ela debutou hoje, tá? Debutou não, como é que é? Inaugurou. Inaugurou. Abriu os inaugurei, caminhos das exatamente. lives. Bom, gente, o meu contato é @arquiteta Marina Visini. Lá tem muitos trabalhos, né, nossos do escritório. E eu acabo postando muito mais imagens de projetos. Ainda não tenho esse post já mais direcionado à arquitetura sistêmica, embora como eu falei aqui, né, o tempo inteiro, a gente tenta usar isso como abordagem. Então, se alguém tiver também alguma dúvida, alguma consideração, eu vou ter o maior prazer de conversar. Embora ainda esteja iniciando nesse grande universo. Então, mas o que eu puder colaborar e aprender vai ser um prazer. Nossa, Marina, olha, como a Renata já faz os posts dela, né, com pensamentos sistêmicos, ela adora o Juan Garriga também, que é Ele é um maravilhoso. grandíssimo, maravilhoso. Acho que se fosse você seguir o caminho dela, porque é para as pessoas saberem, não só que Sim, existe o direito sistêmico, como a arquitetura sistêmica. sim, Eu não sabia. sim. Então, assim, vai ajudando a Marina aí, viu, Renata, a fazer uns posts da arquitetura sistêmica. Nós Tá bom? batemos Sim, altos com papos certeza. diários, assim. É muito Nossa, bacana. É muitos. muito bacana. Imagino, meninas e público que nos assiste, vai nos assistir no YouTube depois. Olha, um beijo enorme, gratidão demais. Foi uma reunião, gente, olha, Eu uma hora agradeço e também. 15, 1h12, eu nem percebi. E eu só estou encerrando com a das crianças de vocês, tá? Um beijo grande. Obrigada, Um Eu beijo. Carla. um recadinho aqui. Amanhã o Libélula, café com constelação, café com terapia, café com terapia. Amanhã às 10h30 da manhã eu vou dar continuidade ao assunto traição. Vai ser o Traição 3. E aí a gente encerra essa tríade de traição e tá muito interessante. Então, ó, um beijo e até amanhã no Café com Terapia. Gurias, mais uma vez, ó, Muito coraçãozinho. obrigada, Carla. Foi Muito maravilhoso. Muito obrigada também. obrigada. Vou Obrigada, Mar. salvar Muito no obrigada, YouTube, já Carla. envio para Eu você. que agradeço. Ó, tchau, tchau. Até mais. Sabe Tchau, sair Tchau, tchau. aí? tchau. Sabe sair? Acho que Sabe sim. sair? É, Vou clicar no 6. Tchau, tchau.